é preciso saber um pouco sobre o que eu vou falar aqui. Tá? Eu vou falar basicamente sobre o impacto do carvão no meio ambiente, um pouco menos na saúde, né? Mas é um tema que a partir daqui espero que ele cresça bastante, porque, como verão, o carvão tem uma ligação direta com os problemas de saúde. Tá? Também não vou abordar muito as questões econômicas e sociais, que isso também mereceria um apanhado exclusivo para isso. Minha fala diz respeito a 5 grandes tópicos que o carvão está relacionado com o meio ambiente, a sociedade e a saúde. No primeiro tópico eu vou abordar sobre as paisagens e os patrimônios da região metropolitana, aonde o projeto Mina Guaíba pretende se instalar. No segundo tópico, os impactos locais que uma possível mina produziria nas margens do rio Jacuí e no Parque Natural do Delta do Jacuí. O terceiro tópico diz respeito aos impactos regionais. Esta mina estará muito próxima da nossa região metropolitana e da nossa água. O último impacto é o impacto global, né? Como o carvão impacta a atmosfera e como isso pode colocar, então, mudanças climáticas importantes sobre nossas cabeças. Por fim, o problema da governança de riscos e do processo decisório. Graças à eloquência e à inteligência de nossos ancestrais imediatos, foi estabelecido nessa região deltaica o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Ele é uma verdadeira Amazônia para a região metropolitana pelas qualidades funcionais que este parque exerce nos ecossistemas complexos, né, como eu comentei. Este delta do Jacuí, seu parque estadual, é um verdadeiro santuário ecológico, porque ele cumpre aqui a função de filtragem de águas, ele cumpre aqui a função de reunir uma fauna exclusiva de regiões pantanosas baixas, muito semelhante à do Pantanal. Ele seria o nosso Pantanal mais sulino, né, na dispersão faunística, vegetacional da América do Sul. Né? Essas regiões de terras baixas e úmidas. É realmente uma riqueza, uma maravilha, né, ecológica esse parque. E por fim, o nosso terceiro grande, então, patrimônio, além do patrimônio vegetal, faunístico, o patrimônio hídrico, o nosso patrimônio humano. A região metropolitana de Porto Alegre, nela vivem 4,6 milhões de pessoas com uma rica história, né, rica edificação e paisagem. Esse é o nosso patrimônio maior, né, que então está situado aqui na região metropolitana. É, portanto, nessa região, no coração dela, que pretendem instalar uma mina de carvão, a Mina Guaíba. Ela distaria, né, 16 quilômetros do centro de Porto Alegre, 9 quilômetros de Eldorado do Sul, ela distaria ainda 11,12 quilômetros da cidade de Guaíba. Vejam então que é uma mina muito, muito próxima das nossas cidades metropolitanas. As dimensões dessa mina vão muito além das dimensões que nós estamos acostumados a ver na mineração de carvão no Brasil. É uma mina que vai ocupar uma área de 4.373 hectares, ela tem um eixo maior de 7,8 km por 4,2 km e ela teria o tamanho praticamente de toda a região norte de Porto Alegre. Mas além disso, os efluentes serão lançados no rio Jacuí e eles estão muito próximos do nosso santuário ecológico do Delta do Jacuí e também dos pontos de captação de água das cidades metropolitanas. Mas é preciso chamar a atenção para o seguinte: esta mina tem 110 metros de profundidade, será uma enorme cava. Né? Se considerarmos que uma cidade tem 25 metros de altura, em média, né? Nós teríamos ali cerca de 4 grandes áreas urbanas, praticamente ocupando todo o centro-norte do município de Porto Alegre. É realmente um mega empreendimento. Antes de comentar sobre os impactos locais que essa mineração pode trazer, me permitam falar sobre o que é o carvão.
No Rio Grande do Sul, temos uma ideia de que o carvão mineral possa ser parecido com o carvão vegetal, este que usamos nas churrasqueiras e também nas lareiras, não é mesmo? Mas tratam-se de duas substâncias absolutamente diferentes. O primeiro, o carvão vegetal, é derivado de lenhos carbonizados, enquanto que o carvão mineral ele é resultado de um longo processo geológico de decomposição da matéria vegetal e depois sofrendo diagênese por temperatura e pressão, se carbonificando. Tá? Um é carbonização e o outro é carbonificação. A carbonificação produz um carvão puro junto com minerais e umidade. Isso está tudo junto. Né? Esses minerais é uma espécie de barro que fica junto com o carvão porque ele se forma em pântanos. Né? O carvão puro, por sua vez, é formado por carbono fixo, substâncias voláteis, e os minerais, a fração mineral do carvão, é composta por carbonato de cálcio, ferro, alumínio e elementos traços, que são aqueles que ocorrem numa proporção menor do que 0,1%. Além disso, o carvão tem uma grande quantidade de enxofre. No caso da mina Guaíba, este carvão tem nada menos de 1,5% de enxofre. Vamos ver os elementos traços que compõem o carvão. Vejam, é praticamente toda a tabela periódica. Isso mesmo, o carvão mineral é um grande lixão químico. Ele contém quase 76 elementos da tabela periódica. Tá? Pode conter. Então o torna um material de grande reatividade química e altamente tóxico. Tá? Entre os elementos traços estão os metais pesados, né? Como arsênio, berílio, cádmio, né? O cobalto, o cromo, o mercúrio, né? E também manganês, níquel, chumbo, antimônio, selênio e radioativos como tório e urânio. Sim, o carvão mineral tem, né, níveis de radioatividade que podem ser inclusive elevadas. Tá? Eu coloquei aqui, né, para uma exploração de 166 milhões de toneladas, nós teremos a produção de cerca de 2.500 toneladas de enxofre. Então, esse enxofre que está subterrâneo será trazido para a superfície, exposto ao oxigênio e à água. Como nós sabemos, o enxofre é altamente reativo. Como controlar 2.500 toneladas de enxofre expostas ao ar livre? Além disso, né, pela proporção que eu mostrei da quantidade de elementos traços, né, em 166 milhões de toneladas de carvão, nós podemos ter até 1.424 toneladas de arsênio. Tá? Nós poderíamos ter 11 toneladas de mercúrio e 164 toneladas de urânio. Vejam, então, a potência tóxica, né, que 166 milhões de toneladas de carvão poderão vir a ter junto ao meio ambiente e à saúde. Esta composição do carvão, no entanto, não está presente no estudo de impacto ambiental, no relatório de impacto de meio ambiente que o minerador apresentou à FEPAM. Este dado está oculto e nós queremos saber por que o dado mais importante, que mais interessa à saúde da população de Porto Alegre e também ao possível uso tecnológico desse carvão, está ausente do EIA-RIMA. Por que o carvão é um lixão químico? Porque ele resulta de turfeiras de decomposição da matéria orgânica que são submetidas a pressões e temperaturas, transformando-se em carvão. Aqui está uma ilustração que nós fizemos lá no Instituto de Geociências, que mostra as florestas que produziram o carvão do Rio Grande do Sul no período permiano, aonde se localizava a bacia do Paraná atual. Este carvão, ele é resultado de um estoque de lenhos, de materiais carbonosos, retirado o carbono da atmosfera. Né? Então essas florestas antigas depletaram nossas atmosferas de carbono e deixaram esses estoques, limpando a atmosfera e permitindo que essa atmosfera, né, tivesse um menor efeito estufa. Né? E agora, então, com a exploração do carvão, estamos devolvendo esse gás carbônico, né? Por meio do gás carbônico, estamos devolvendo o carbono para a atmosfera. Vamos agora para o nosso capítulo de entender os impactos locais do carvão. O
carvão é uma das substâncias com maior diversidade de impactos. Tá? Ele é praticamente imbatível na área da mineração. Ele impacta a sociedade, ele impacta principalmente a saúde das pessoas, ele impacta a atmosfera, a água, o solo e a biosfera. Ele impacta ainda o ambiente local e o ambiente regional e planetário simultaneamente. Ele é imbatível. Tá? Vamos ver um pouco a questão dos impactos socioeconômicos e humanos. Tá? Numa mineração de carvão, elas induzem grande migração populacional, também grandes alterações do sistema de transporte. No caso deste projeto da mina Guaíba, né, serão produzidos 5,6 milhões de toneladas por ano de cascalho e areia. Sim, há também, junto com a exploração do carvão, a proposição de explorar cascalho e areia. E há a exploração de 7,2 milhões de toneladas de carvão por ano. Como serão transportados esses materiais? Certamente, né, eles serão transportados por meio de caminhões até os mercados de uso, e isso então terá um grande impacto de centenas de caminhões nas vias, né, nas rodovias da região metropolitana já intensamente saturadas. Além disso, o impacto na atmosfera é imenso. Né? Aqui está uma explosão para transformar as rochas em materiais possíveis de serem carregados. A mina Guaíba pretende produzir cerca de 416 quilogramas de pó por hora. Ao longo de 23 anos, que é o tempo que eles pretendem explorar este carvão, serão produzidos 30 mil toneladas de pó. Isso terá um enorme impacto, né, na região metropolitana. E além disso, esta mina, para promover a exploração de carvão, consumirá 44 milhões de litros de diesel por ano. Realmente, isto é um terço, basicamente, do consumo de diesel de toda a região metropolitana. Realmente não é apenas uma mina, mas trata-se, né, de um enorme vizinho que se instalará muito perto de nós. Este diesel, apenas, ao longo de 23 anos, produzirá, em termos de gás carbônico na atmosfera, algo em torno de 4,5 gigatoneladas, bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso corresponde a 10% do que a humanidade inteira produz de gás carbônico por ano. Realmente é um empreendimento dessa magnitude que nós estamos comentando. Vejam aqui uma situação de produção de pó, de material particulado. Nesse material particulado também estarão os metais pesados, como o berilo, né, como o cádmio, que são altamente danosos à saúde humana. Os impactos potenciais na água são imensos. Vou destacar aqui apenas a produção de drenagem ácida de mina. Eu comentei que, junto com o carvão, tem enxofre, não é mesmo? Pois é, esse enxofre ao ar livre, ele entra em reação imediata, transformando-se em ácidos. E os ácidos, então, vão ser diluídos na água, produzindo uma solução ácida, tão ácida quanto um pH em torno de 2. Soluções com pH em torno de 2 são capazes de dissolver o ferro, o cádmio e os metais pesados. Aqui está o grande problema, então. Tá? Os metais pesados poderiam ficar inertes junto com o material sólido, mas não. O fato de ter muito enxofre no carvão produz drenagem ácida e isso, então, dissolve os metais pesados que vão para a água. Tá? E esta água aqui poderá ser tratada, essa drenagem ácida, mas, né, os metais pesados poderão, né, também escapar. Né? E esse é o grande problema que nós vemos para esta mina de carvão. Além disso, né, um enorme impacto nas águas subterrâneas. Aqui está um perfil da mina de 110 metros de profundidade e para atingir as camadas de carvão que estão aqui embaixo, será necessário esgotar um aquífero. Tá? Um aquífero fabuloso, que é o aquífero quaternário, aonde, para que eles tenham sucesso, eles deverão extrair 40 mil metros cúbicos de água por dia. Isso, ao longo de 23 anos, vai equivaler à metade do volume do nosso Guaíba. Tá? É uma água limpa, cristalina, né, que será praticamente remanejada. Tá?
E, ao mesmo tempo, as camadas expostas aqui de carvão, com a água da chuva, vai produzir, então, piscinas de drenagem ácida. Tá? O enxofre, os metais pesados. Então, esta é a potência poluente desta mina para as nossas águas. Além disso, uma vez extraído o carvão, vai produzir uma grande quantidade de rejeitos que será disposta no piso das cavas. Só que esse piso das cavas é um piso todo fraturado, assim como as paredes. Quer dizer que esse rejeito vai produzir drenagem ácida por todo o tempo. Tá? E essa drenagem ácida vai continuar ao longo de anos e anos. Né? Muito mais do que os 23 anos de exploração da mina, né? Vazando, né? Para os nossos aquíferos e chegando rapidamente então ao Jacuí e aos nossos ecossistemas. Esse é um problema seríssimo, né? Porque nós não consideramos o condicionamento proposto pelo minerador como suficiente para deter esta contaminação continuada. Os impactos no solo são evidentes, né? Toda a remoção do solo para produzir a cava, né? Ela é bastante evidente. Além disso, a contaminação da biosfera, né? Por conta da drenagem ácida, por conta do pó, também é bastante evidente. Né? Haverá remoção de flora, remoção de fauna, né? E consideramos que uma mina dessas características tem um enorme impacto ecossistêmico. Por fim, as emergências potenciais. Ora, todos nós sabemos que grandes projetos industriais a céu aberto, como é o caso dessa mineração de carvão, tem um conjunto de variáveis imponderáveis. Dentre elas, tá, as tempestades, as grandes inundações. O relatório de impacto ambiental não prevê emergências potenciais. Em caso de haver uma super tempestade que venha inundar, por exemplo, a estação de tratamento de efluentes, quais são as medidas a serem tomadas? Né? Que impacto potencial isso trará à água dos porto-alegrenses e da região metropolitana? Né? Vejam qual é a situação. Aqui está a localização da possível estação de tratamento de efluentes, né? Muito próxima do Jacuí e apenas elevada 5 metros acima do nível das águas do Jacuí. Ora, nós sabemos que as inundações mais ordinárias do Jacuí alcançam rapidamente esta elevação. Então isso leva a supor que essa estação de tratamento de efluentes poderá ser lavada muito facilmente, né, pelas inundações do Jacuí. Além disso, né, nós temos aqui um gráfico com a pluviosidade dos últimos 40 anos, desde a década de 70. Né? Esse gráfico foi apresentado no IARIMA. Quero mostrar aqui para vocês um pouco como o minerador está tratando a questão de dados. Tá? Eu estou falando de pluviosidade. Ele calculou, com base nesses dados, uma média de 1.500 milímetros por ano. Só que não é verdadeiro. Por quê? Porque é facilmente observável que nas décadas de 70, por exemplo, choveu muito menos do que a década atual. Tá? E esta previsão, essa elevação da quantidade de chuva tende a aumentar mais ainda no próximo período por conta da emergência climática. Então isso significa que a probabilidade de inundação da estação de tratamento de efluentes é maior. Vejam como o minerador tratou, né? Como se fosse uma média, né, rasa, não está bem feita do ponto de vista técnico, não é certo? Agora vamos ver o próximo impacto, que são os impactos regionais. Os impactos regionais, do ponto de vista da mineração, são tratados da seguinte maneira. Neste perímetro em lilás, nós temos os impactos diretos da mineração, aqui mostrada com este polígono vermelho. E aqui em amarelo nós temos os impactos chamados indiretos. Né? Desde este perímetro mais ao sul, né, até a mina, nós temos ali 53 quilômetros. Agora veja, né, o minerador considera esta área ao sul como um impacto indireto da mina, mas não considera toda a região metropolitana de Porto Alegre como impacto indireto, estando ela a apenas 16 quilômetros da mina. Esse é um problema seríssimo, porque por conta disso, né, toda a região metropolitana de Porto Alegre não será chamada a discutir, por meio de audiências públicas, né, os possíveis impactos desse projeto.
Tá? Isso faz com que a sociedade não se mobilize, com que a sociedade não tenha consciente, né, o que está por acontecer muito perto dela. Aqui estão os banhados, né, e a paisagem onde será instalada a mina. Né? Essa paisagem toda será removida, o sistema aquífero quaternário será todo ele removido, até alcançar então esta camada de carvão que está aqui embaixo. Né? Isso é para mostrar para vocês, né, o impacto que tem a remoção de um aquífero, né, onde será bombeado a metade do volume do Guaíba, e isso causará um enorme impacto na água subterrânea de toda essa região, muito além da mina. 14 quilômetros além da mina, haverá uma depressão dos aquíferos por conta, né, do que os técnicos chamamos de cone de depressão. Não tem como tirar a água subterrânea somente dentro do perímetro. Né? Então isso vai causar impactos nas lavouras de arroz, nos sítios que estão em toda essa região, né? Que é uma região bastante aprazível. Nós estamos acostumados nas regiões metropolitanas com estas placas de trânsito que pedem para que andemos mais devagar pelos nossos carros, não é mesmo? Deveriam ter também placas desse tipo. Proibido a mineração de carvão em regiões metropolitanas do tamanho da de Porto Alegre, que é a 4ª região metropolitana do país. Né? Isto porque esta mineração trará grande impacto à nossa água, principalmente do Jacuí, né? De todo o nosso santuário ecológico do Delta do Jacuí, e além disso, né, esta região metropolitana, do ponto de vista hídrico, encontra uma saturação poluente muito alta. Vejam vocês que temos aqui, né, o polo petroquímico, uma refinaria de petróleo, uma indústria coureiro-caçaldista, indústria metal-mecânica. Esta região não está zerada do ponto de vista ambiental. Não está zerada, ao contrário, ela já está muito saturada. E aqui então no Guaíba, esses círculos azuis são os locais de captação da água, né, que abastece quase a metade da população da região metropolitana. 2 milhões de pessoas, entre as quais, né, as comunidades de Porto Alegre, de Guaíba, de Canoas, né, das ilhas que se abastecem dessas águas. Vejam aqui um mapa que mostra a qualidade das águas. Em azul é a qualidade classe 1 e em vermelho a classe 4. Vejam como o Jacuí ainda tem uma certa qualidade em relação às águas que chegam dos Sinos, do Gravataí e aqui na parte norte do delta do Jacuí. Tá? Bem, é esta água do Jacuí, que corresponde a 89% da vazão para o Guaíba, que esta mina vai impactar sobremaneira. É esta água do Jacuí que ainda, né, nos salva um pouco em termos da contaminação dos outros mananciais que aportam para o Guaíba. Tá? Então é realmente um problema de segurança hídrica, né, a questão de contaminar, né, o Jacuí. E por outro lado, tá, essa região metropolitana tão populosa, né, e no caso específico de Porto Alegre, nós não temos na capital um reservatório hídrico de emergência caso aconteça algum desastre ambiental. Espero que nunca ocorra, tá? Mas Porto Alegre não tem um reservatório de emergência. Se caso aconteça um acidente industrial no Guaíba, nós simplesmente não teremos água. Tá? Ficaremos sem água. Tá? Inclusive para os serviços fundamentais. Inclusive para os serviços fundamentais de saúde, né? de pronto-socorros e etc. Tá? E, diferentemente disso, né? Aqui, onde vai se instalar a mina Guaíba, temos um belíssimo aquífero quaternário com metade do volume do Lago Guaíba. Não seria esse aquífero o reservatório estratégico, né, para Porto Alegre, a região metropolitana, caso aconteça um acidente? Veja que produto, que bem maior que nós temos muito próximo, tá, da região metropolitana para os cidadãos da região metropolitana. Não poderia o prefeito de Charqueadas vender para Porto Alegre, a região metropolitana, água pura, limpa, em vez de carvão sujo? Tá? Esse também seria um bom negócio para Charqueadas e, claro, para todos nós na região metropolitana.
Além disso, né, o impacto metropolitano da poeira, né, a poeira da mineração vem incrementar o domo de poeira que geralmente se situa nas grandes regiões urbanizadas. Né? Esse domo de poeira, quando ele é lavado pela chuva, trará as partículas de metais pesados com um grande impacto no patrimônio, na fauna e flora e na água metropolitana. Também a poeira vai impactar enormemente as neblinas que costumam ocorrer nas terras baixas metropolitanas na estação invernal. E essa neblina terá um impacto enorme, né, principalmente no sistema respiratório dos cidadãos. Vejam, ali atrás está Porto Alegre e aqui na frente o polígono onde será instalada a mina. Muito próxima, né? Nós teremos um vizinho, portanto, mais que inconveniente. Ele está realmente muito próximo. Do alto dos edifícios de Porto Alegre será possível ver esta mina. Tá? Não se trata de um vizinho distante, é um vizinho próximo. Esta consciência, né, nós porto-alegrenses temos que ter, né, porque não estamos falando de algo que vai estar muito longe de nós. Sim. Por fim, eu vou falar do último importante impacto, que é o impacto planetário da mineração de carvão. A Terra recebe diariamente 342 watts por metro quadrado e para ter o equilíbrio termodinâmico, ela deve emitir exatamente a mesma quantidade de calor recebido. No entanto, atualmente, por conta da grande produção de gases de efeito estufa pela humanidade, a Terra não está emitindo 0,5 watts por metro quadrado. E é esse déficit que faz com que tenhamos, então, o chamado aquecimento global, que gera a emergência climática. Isto é uma equação da física. Isto não é uma alegoria. Isto não é uma ideia. É uma equação da física tão importante e tão exata quanto a lei da gravidade. E isso produz, então, a emergência climática, e se nós não cuidarmos com a emissão dos gases de efeito estufa, podemos ter cenários muito danosos logo ali na frente. Por fim, a questão de governança e riscos. Como dar conta de um empreendimento dessa magnitude? Disse o Peter Walser: a confiança é ainda mais essencial em uma era de volatilidade econômica, não é mesmo? Gostaria de perguntar a todos vocês se vocês têm confiança na mineração brasileira depois dos grandes acidentes de Brumadinho, de Mariana, recentemente na costa brasileira com o derramamento de óleo. Pois é, nós podemos ter aqui perto de nós uma mega mineração que tem a potência de produzir grandes desastres ecológicos. Para dar conta dessas mega minerações, nós precisamos ter capacidade institucional, efetividade na legislação, procedimentos coerentes, cumprimento de padrões da operação, monitoração adequada. E nós temos, né? Quer dizer, como vamos dar conta de um empreendimento gigantesco se sequer os funcionários da FEPAM recebem seus salários em dia? Essa é a grande questão da sociedade, de saber como numa sociedade que não tem efetividade com a legislação ambiental conseguirá dar conta desses mega projetos. Portanto, a questão da mineração do carvão é um problema da sociedade atual e é um problema também da sociedade futura. Pela persistência dos contaminantes do carvão no meio ambiente e na nossa água, né, nós estaremos comprometendo as gerações futuras. Se trata, portanto, de um problema de injustiça geracional. Né? Não deveríamos ter para isso um plebiscito em toda a região metropolitana? Quem deve decidir sobre esta mineração? Por fim, quero dizer que nós, seres humanos, somos compostos por 70% de água no nosso organismo. Tá? Eu bebo água do Guaíba, logo eu sou o Guaíba, nós somos o Guaíba. O Guaíba é o nosso destino. O que acontecer a ele vai acontecer conosco. Essa mineração vai ter um enorme impacto, portanto, no sistema Guaíba. O carvão é muito agressivo ao ambiente e à saúde das pessoas. Há um índice que diz que para cada tonelada de carvão explorada há um impacto na saúde de 9,5 dólares por tonelada. Então, contabilizem para 166 milhões de toneladas qual o possível impacto que isso trará ao sistema de saúde.
Não existe mineração de carvão limpa na experiência mundial. Não adianta o minerador dizer que vai deixar, né, o campo tal qual estava, né, porque a mina, né, sua cava, continuará produzindo drenagem ácida. A sustentabilidade é hoje local e planetária ao mesmo tempo. Façamos a nossa parte, digamos não a esse projeto de mineração.